Quero comentar com vocês hoje sobre mentoria, o que é ser um mentor, o que é ser mentoriado. E eu espero que esses poucos minutos que nós tenhamos juntos, o Senhor possa falar com você e trabalhar na tua vida. Entendendo a princípio que mentoria não é treinamento, uma capacitação, mesmo que ela seja teológica ou capacitação de vida pessoal ou de qualquer gênero, não é um treinamento a mentoria. A mentoria também não é um coaching, ela não quer te pegar de um lugar que você está e até um outro, né? Te dar um conhecimento ou trabalhar na tua vida para que você alcance esse objetivo e essa situação. Também não é uma situação de um tutoriar, uma responsabilidade legal que possa ter sobre a sua vida, de uma responsabilidade não só legal, mas de cultura, de aprendizado e isso. Também não é um discipulado, apesar que o discipulado acontece ali, mas o discipulado ele visa trazer você para perto de Cristo, andar com Cristo, andar como Cristo andou. Então você teria várias teorias, a gente poderia trabalhar esses assuntos com vocês, entendendo a função de cada um, né? Que o coach, você vê muito isso dentro do esporte, né? O tutor, você vê isso mais em termos de responsabilidade ligada a alguma coisa legal, oficial, né? O treinamento é isso que nós estamos acostumados normalmente, essas capacitações, essas lições e assuntos que nós podemos aprender através do ensino, e o discipulado é aquele início de caminho que nos leva a caminhar com Cristo até que nós possamos caminhar com Ele sem essa necessidade. Então são pessoas que nos encaminham e nos ajudam a chegar a Cristo. Eu passei por tudo isso na minha vida, e tanto pessoal como depois profissionalmente, e eu fui discipulado, eu fui mentoreado, eu tive coaches na minha vida, e eu tive pessoas que realmente tiveram um papel de mentor sobre mim. Então, e eu tenho recordações maravilhosas dos mentores que fizeram parte da minha vida, né? Trazendo a história de novo da mensagem, lembra, né? Da minha grande pregação, exposição bíblica, né? Não sei o que aconteceu naquele dia fatídico, né? Da minha primeira mensagem, mas o meu primeiro mentor, né, foi meu professor de grego. Não sei por que Deus fez isso, né? Mas meu professor de grego foi meu primeiro mentor, que ali no seminário, que depois me levou para a igreja dele, e eu creio que devia estar dando certo alguma coisa, porque depois ele me convidou para pregar nas quartas, depois me convidou para pregar nos domingos, depois me convidou para dirigir setores da igreja, que era uma igreja grande, e Deus me deu o pastor Roberto Alves como meu primeiro mentor oficial dentro do seminário. E foi estratégico para mim, porque eu estava no início da minha vida acadêmica, tinha dificuldade com línguas, como dislexo, né? E ele foi uma pessoa que não me ajudou nas provas, nada disso. Ele me apertava, né? Nas provas, nos exercícios, nos decorados. Naquela época a gente não tinha a quantidade de livros que nós temos hoje, materiais, tudo era produzido, tudo era escrito ali, a gente tinha que ralar mesmo. Mas ele foi uma pessoa que teve o cuidado e o carinho com a minha vida, de me encaminhar, de me ensinar, de andar comigo, de me levar para a casa dele e fazer parte da relação da família dele, eu e minha esposa, e com isso nós começamos a crescer e a desenvolver e a melhorar, e depois de um tempo Deus foi colocando outros mentores, que não vai dar tempo de nós conversarmos sobre isso, mas pessoas que foram essenciais para o meu desenvolvimento, para a minha capacitação, para o meu crescimento. Vocês veem como sou grandinho já, né? Entendeu? Pessoas que foram, que trabalharam em áreas importantes na minha vida, como homem, como pessoa, como professor, como pastor, e eles realmente, se eu tenho algum resultado, e graças a Deus a gente tem no ministério durante todo esse tempo, foram não porque eu fui ou eu sou, mas porque essas pessoas me fizeram ser. E eles foram essenciais na minha jornada, na minha caminhada. Então, só para vocês entenderem que a palavra mentor, ela não é novidade, né? No meio secular você tem muitas ações de mentores em algumas áreas, medicina, empresarial. No nosso meio nós temos começado a usar mais essa expressão mentor,
mas ainda dentro do aspecto de treinamento. Mas hoje nós vamos ver que a mentoria, vamos começar a entender que a mentoria é muito mais do que a transferência de conhecimento, mas é uma transferência de vida, de relação, aprender através de relacionamento e de vida. Então, quando eu penso em mentoria, quando eu olho mentoria, olho os pastores, que nem hoje o Dr. Swindle é o meu mentor, há 20 anos ele me adotou, né? E eu adotei ele. Em termos de afinidade teológica, afinidade de ministério, de trabalho. Eu trabalhava em rádio e televisão antes também, então foi uma afinação muito gostosa que nós tivemos, né? E ele tem mentoreado meus últimos anos de ministério recentes, né? E tem sido algo transformador na minha vida, porque apesar de ser um grande autor, um pastor de uma mega igreja, ele tem um laço pessoal e individual que é marcante, muito mais do que o sucesso, muito mais do que os 150 livros dele, ou Bíblia comentada, ou qualquer outro material. Ele é um homem singular, humilde, simples, alegre, feliz, envolvente, que delega responsabilidade, recebe responsabilidade. Eu lembro uma vez que eu estava jantando com ele falando comigo, eu passei até vergonha. Ele falou: Fernando, eu estou escrevendo um livro de Apocalipse, você poderia me ajudar? Você tem alguma ideia? Eu falei: alguma ideia, doutor? Você não tem nem cabimento, né? Mas assim, foi muito gozado, né? Mas assim, para ver a simplicidade, a humildade, a acessibilidade, né, que ele tem com os pastores que ele mentoreia. E isso faz toda a diferença na nossa vida, porque você não aprende só o lado, né, do conhecimento, o lado do saber, o lado do entender, do examinar, e ele é muito sério sobre isso, né? Ele tem vários domínios na sua vida acadêmica, vários doutorados também, mas assim, o que ressalta na vida dele, na nossa relação, é a humildade, a simplicidade. Ele não se dar, né, ou se permitir ser elogiado, né? Se ele estivesse aqui, ele já teria me proibido falar essas coisas, porque ele é um homem humilde a esse nível de não receber nenhum elogio ali. E ele também tem uma experiência muito marcante sobre isso, quando ele fala dos mentores que o fizeram o ministério dele, não tem como ele não se emocionar. Ele realmente relembra com muita saudade, muita alegria e muito reconhecimento os pastores que foram essenciais para que ele fosse o homem que ele é hoje, né? Ele é extremamente respeitado lá nos Estados Unidos, né? Foi um homem marcante na sua geração em termos da exposição bíblica, e ele dá esse reconhecimento e esse valor a esses mentores que ele teve na vida dele, não colocando que foi um sucesso pessoal. Nos livros dele, mesmo esse livro que o Sidney recebeu, ele vai compartilhar as fraquezas e limitações e problemas que ele teve na fala, na pregação e tudo mais, e ele expõe sem receio nenhum, e mostrando as pessoas que foram influentes e importantes na vida dele. Quando a gente olha para a Bíblia e busca mentoria, você vai achar, né, desde ali de Moisés, né, talvez seja a nossa primeira referência, e você vai adiante na Bíblia, e você vai até Paulo, né, que é a nossa última referência em termos do Novo Testamento, e você chega no livro de Timóteo, e eu gostaria de dar começando, né, dando essa percepção para vocês do livro de Timóteo. É uma pena para nós que o nosso olhar teológico brasileiro, a gente gosta muito de penitência, de olhar as coisas erradas, as coisas feias, as coisas sofríveis, as coisas que têm que mudar e que tudo é pecado, tudo é errado, tudo a gente vê e tem um olhar bíblico, teológico, muito negativismo, né? Muito para baixo, muito só de problemas e lutas, e você não vê ali alegria, você não vê ali paixão, encorajamento, você não vê ali o fortalecimento, as relações, e a Bíblia é cheia disso. Quando você olha para o apóstolo Paulo, ele não só foi mentoreado, como ele foi o grande mentor. Ele não foi uma pessoa simplesmente que lidava com a filosofia ou mesmo a religião judaica, mas ele se torna o grande teólogo, né, do Novo Testamento, o grande teólogo que nós temos hoje, o maior autor do Novo Testamento. E a gente vai nessa reverência
quando ele corrige as igrejas, e a gente olha a correção, mas na verdade a correção é uma correção de amor, um olhar de carinho, um olhar de atenção, um olhar como Jesus teve ali em Apocalipse, né, no início para as 7 igrejas, olhando as virtudes, mas também olhando as necessidades. E Paulo tem esse mesmo olhar quando ele olha para Corinto, Tessalônica, ele vê as necessidades, vê as virtudes, vê as coisas que aqueles irmãos merecem honra, mas também vê as coisas que precisam ser corrigidas. Então, geralmente, na nossa teologia, a gente está mais focado, por ser uma teologia ainda com uma vocação católica, né, mais voltado a essa parte negativista, ou essa parte mais sofrida, né, que a gente gosta de uma sofrência, né, aquela música caipira, né, sabe aquela coisa de cantoria, né, de caipira, né, é sertaneja hoje, não é caipira, né, sertaneja, né, a sofrência faz parte, né, do nosso cântico. Mas quando a gente vai para 1 Timóteo, que a gente fala carta pastoral, e é uma carta pastoral mesmo, não só porque ela nos traz orientação, foi escrita para um pastor, mas nos traz orientações pastorais importantes e relevantes. A gente sempre olha essa parte de ensino, da teologia, daquilo que ele teria que trabalhar. No primeiro momento, eu gostaria de estar falando com os mestres, com os professores, com os acadêmicos que têm a responsabilidade, como Paulo, de estar ensinando os nossos queridos vocacionados. E eu tenho vocês aqui como pessoas já chamadas, não pessoas que vão ser chamadas. Tenho vocês aqui como já vocacionados, não pessoas que serão vocacionadas. Vocês não precisam terminar o seminário para ser pessoas já no ministério. Vocês já estão no ministério. Vocês já fazem parte da obra de Deus, da missão e da visão de Deus, né? Então nós, enquanto acadêmicos, e temos a preocupação de estar ensinando vocês esse conteúdo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, você vê uma preocupação eclesiológica, uma preocupação teológica, uma preocupação em estar orientando aquele jovem pastor, né, seminarista ainda, né, aprendendo, né, sendo orientado, mas em questões da igreja, em questões de liderança. Então, a primeira carta, você vê muito essa preocupação de Paulo lidando nessas questões que são essenciais do preparo, da capacitação, da compreensão bíblica, da valorização da palavra, do que eles tinham como palavra naquela época, e o respeito, a reverência, a devoção, e como Timóteo deveria reviver a experiência do chamado a cada dia. E é gostoso você lembrar como Deus te chamou. Ele te chamou e tem te chamado todo dia. E esse chamado deve estar vivo, uma chama viva na sua vida a cada manhã que você levanta nesse local, e entendendo que nessa manhã Deus tem um chamado para você, tem uma missão para você nesse dia. Talvez seja uma missão de aprender, talvez seja uma missão de ajudar um companheiro, uma pessoa, um colega seu aqui do colégio, mas todos nós levantamos com uma missão. E quando Paulo trabalha em 1 Timóteo, a gente pode observar talvez um pouco mais essa preocupação acadêmica, essa preocupação de ensino, essa preocupação de trabalhar a liderança, essa preocupação de trabalhar a eclesiologia, trabalhar a teologia. Então você vê uma tendência dentro do livro nessa formação, nessa capacitação, mas mesmo com toda essa preocupação de Paulo enquanto instrutor, e Paulo enquanto uma pessoa que está mentoreando, também treinando Timóteo, você vê o carinho que ele tinha por Timóteo, a relação em que ele se via com Timóteo como filho. Então, um tutor, ele vai ser um mentor, ele vai ser uma pessoa que vai ter um papel paterno, aquele pai que corrige, aquele pai que acaricia, aquele pai que te estimula, te dá condições de você seguir, uma relação de pai e filho, né? E Paulo tinha muito orgulho, quando você vai em 1 Timóteo, né? Ele tinha realmente grande alegria, né, nessa relação. Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. E você vê que esse tratamento de filho e pai é valorizado por Paulo em toda essa relação de capacitação e treinamento dele. Não só isso, mas sempre Paulo estava encorajando e fortalecendo Timóteo dentro já da primeira
primeira carta, no sentido de que, olha, você já é chamado, você já é ungido, você já está na obra, você já está fazendo o trabalho, né? E você vê Paulo trabalhando todas as questões importantes da palavra, do ensino, da liderança, do trato com as pessoas, das relações com as pessoas, e você vê que enquanto mentor, enquanto líder, enquanto aquele que ensina, aquele que está tendo essa possibilidade de treinar os nossos alunos, nós temos que ter um trato afetuoso, um trato respeitoso, um trato de entender que já estivemos ali e ainda estamos numa outra instância, né, que nem o Sidney ainda é aluno, e espero que ele seja aluno até o final da vida dele, como nós somos até hoje, porque esse é o nosso estágio aqui, estamos sempre aprendendo, né? E nós precisamos aprender a respeitar um ao outro e valorizar um ao outro. Não que Paulo desconsiderou o ensino, a capacitação, a orientação, a didática, né? Ele foi fabuloso nisso tudo, mas você vê que no decorrer desse processo todo, na primeira carta, Paulo lida com a pessoa de Timóteo com muito respeito, com muito amor, com muito carinho, com muita consideração. E isso abre o coração de Timóteo, isso abre a vida de Timóteo, dá condições de Timóteo assimilar e aprender e querer mais esse ensino e se destacar ali depois no futuro como um dos principais da igreja. Então, quando você vê 1 Timóteo, é uma lição muito para nós, enquanto ensinadores, treinadores, capacitadores, que nós não estamos simplesmente passando material ou passando informação, nós estamos passando emoções que nós sentimos em relação a tudo isso, ou que tudo isso representa para nós, e o respeito que nós temos que ter com os nossos alunos e com os nossos queridos. Vai correndo, né? Agora, enquanto alunos, precisamos entender que o nosso mentor é uma pessoa essencial na nossa jornada e no nosso caminho. Segunda carta de Timóteo vai falar muito dessa relação e da importância de Timóteo, né, e a importância de Paulo nesse relacionamento de mentores. Então vamos pegar capítulo 3, só um pedacinho, só para relembrarmos, né, essa passagem, e eu vou deixar com vocês 10 características que nós devemos buscar no mentor, ou buscar nos desenvolver através de um mentor, tá bom? E essas 10 características estão aqui nessa capítulo 3 de 2 Timóteo, a partir do versículo 10. Diz o seguinte: mas você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual é o meu propósito de vida. Conhece minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei e o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Sim, de todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguição, mas os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganarão outros e eles próprios serão enganados. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Conhece aquele de quem aprendeu. É importante você conhecer de quem você quer aprender. É importante você saber com quem você quer aprender. E aqui nós temos 10 características que nós só vamos passar rapidamente para vocês, mas para vocês terem uma lista daquilo que eu busco no mentor, ou que eu preciso entregar para o mentor, ou me relacionar com o mentor dentro desse nível. O mentor não é um Deus, não é um sabe-tudo, não é um guru, mas é alguém que, no mínimo e no princípio, tem amor e tem carinho, e tem uma relação comigo, e tem algo a me acrescentar. Então, os rapazes devem buscar um mentor homem, as meninas devem buscar uma mentora mulher, uma pessoa um pouco, não só em relação à idade, mas em relação à própria experiência. E é isso
isso que Paulo coloca aqui no sentido do que ele era, o que ele representava, qual era o nível de relação que ele tinha com Timóteo, que valorizava tudo aquilo que Timóteo estava construindo na vida dele, sendo na vida dele, desenvolvendo na vida dele. O primeiro vocês vão ver aí que ele coloca assim, olha, mas você sabe muito bem o que eu ensino. Então nós precisamos saber se queremos aprender e com quem estamos aprendendo e o que eu preciso saber. Então, um mentor é aquele que tem uma capacidade e um conhecimento para ensinar alguma coisa. Não precisa ensinar tudo, não precisa saber de tudo, mas ele sabe um pouco mais do que eu e ele sabe que ele tem que... Eu quero aprender com ele, eu quero andar com ele, eu quero ser mentoreado por ele, porque ele tem algo a acrescentar na minha vida que eu não tenho. Então, os meus mentores, eles tinham qualidades singulares. Um era acadêmico, um dos mentores, o outro era missionário, o outro era administrativo. Então eu tive 5 mentores na minha vida que me ajudaram e que me incentivaram e me impulsionaram ao que eu sou hoje, né? É fruto dessas mentorias que aconteceram na minha vida. Não são muitas, porque são mentorias de vida, mas são pessoas que me ensinaram alguma coisa. Na minha passagem com o meu primeiro mentor, eu me desenvolvi na minha área acadêmica, me trouxe à luz as minhas necessidades, as minhas debilidades, e foi alguém que me ajudou nessa jornada, no sentido, não que ele diminuiu, ele me puxou para cima e me fez caminhar num outro nível. O meu outro mentor foi alguém que tinha uma visão missionária extraordinária, me provando e me mostrando que missões não era só a missão essencial da igreja, mas era o que fazia a igreja crescer, se desenvolver e realmente cumprir o seu propósito daqui na Terra. Outro mentor foi me mostrar a excelência em que as coisas devem ser tratadas aqui na igreja, como nós podemos fazer as coisas não só pelo espírito, né, imundo, desorganizado, mas o Espírito Santo organizado, maravilhoso, e desenvolver o profissionalismo, a excelência naquilo que nós fazemos para o Senhor. Então, os mentores passam na nossa vida para nos ensinar algo determinante e relevante e que você leva para o resto da vida. Então, a gente busca e Deus pode mentores na nossa vida que vão estar nos ajudando, vão estar nos ensinando. Com isso, você vê, né? Ele diz assim, e como vivo. Esses mentores não só ensinavam, mas eles viviam aquilo. Eles estavam vivenciando e tinham aquela experiência, aquilo era a realidade dele. Segundo ponto. Terceiro, qual era o propósito de vida? Então, ele tinha objetivo, ele tinha missão, era claro e notório aquilo que eles estavam, não era só uma boa ideia, mas era uma visão, uma missão que eles tinham. Vejam, continuando, né, são 10 fatores que a gente está vendo aqui, né, o meu propósito, a minha fé. Então, doutora, a gente vê que o mentor é uma pessoa de fé, ele conhece, ele espera, ele confia, e eu não vou ter tempo de trabalhar com vocês. Quinto, paciência, né? Esse é o grande lance, né? Então, às vezes nós precisamos ser treinados na paciência, no autocontrole. E Paulo tinha uma grande relutância com isso, né? Porque ele não era uma pessoa muito fácil de se lidar, mas ele se entendia assim e ele buscava tratar e lidar a vida dele dentro daquilo que ele precisava melhorar. Sobre o amor, né? Então, o amor, meu amor, né? Então, não era um sentimento que Paulo tinha, mas era uma compaixão genuína de enxergar as necessidades e ir e atender e responder àquela necessidade, né? O próximo é a perseverança, né? Ele não desistia, ele insistia, ele lutava, ele trabalhava com aquilo. O oitavo era a característica de que é alguém que vai ser perseguido, não que necessariamente alguém tem que correr atrás da gente, mas você vai estar fora do padrão, você vai estar vivendo uma vida talvez contra a maré, mas você persegue aquela visão, aquilo que Deus tem te chamado, aquilo que você está colocando, independente do que ao redor nos convida, ao redor nos chama, ao redor nos induz, né? A gente vê que a perseguição é um sinal de que você realmente está ali trabalhando dentro de alguma coisa singular que Deus tem para você. O sofrimento é a consequência e o privilégio da marca.
Então todos nós que realmente somos mentores e somos mentoreados, vamos sofrer. E esse sofrimento, essa luta, esse machucado, essas feridas que nós vamos tratando e criando e desenvolvendo, são os privilégios que nós temos de participar do sofrimento de Cristo, no sentido de nos aprimorarmos, de nos santificarmos, de buscarmos sermos a semelhança dele. E isso traz um sofrimento, né? Porque você faz com que a carne sinta tudo isso. E por último, 10º, uma vida de devoção em Cristo. Então, todas essas 10 características vocês vão encontrar nesses versículos de 10 até 14, né? E vocês podem ler um pouquinho mais sobre isso e entender que é isso que eu devo buscar no mentor, é isso que eu devo entregar para o mentor, e essa relação é uma relação de aprendizado, de humildade e uma relação de crescimento mútuo, né? Hoje eu tenho o privilégio de já ter mentoreado muitos líderes e eu vejo assim, o quanto eu melhorei a minha vida, o quanto eu cresci com jovens que me impulsionaram e me direcionaram e me ajudam até hoje. E jovens que eu pude ajudar, pessoas que eu pude trabalhar e hoje já são homens, olho para eles, já velho, hein, meu pastor, já vai se aposentar. Eu vejo alunos e pessoas que a gente teve o privilégio de mentorear em várias partes do Brasil e também fora, e ver o sucesso que esses irmãos têm, não porque eu ou ele, mas porque nós nos permitimos Deus trabalhar e nos ensinar através dos relacionamentos com pessoas que tinham a nos acrescentar algo na nossa vida. Que nós possamos entender a mentoria como um instrumento de Deus, um momento de Deus. E você vai ver mentoria em várias partes da Bíblia. Vai estar escrito mentor, mas você vê a ação de mentoria. Jesus mentoriou os discípulos, preparou os discípulos para o ministério. E deu o que nos deu, né, gente? Está aí esse ministério maravilhoso cristão. Ele não só discipulou, trouxe para ele, mas ele preparou aqueles homens para esse momento tão marcante e significante e frutos até os dias de hoje. Então, se você quer ter sucesso na sua vida, busque um mentor. Se você já tem alguma coisa a ajudar alguém, busque alguém que precisa de você nesse momento. Menino com menino, menina com menina, você busca uma pessoa um pouco mais experiente que você, uma pessoa que realmente se importa com você, ama você e quer te ajudar nessa jornada. Então hoje é só instigar vocês, é só estimular vocês, é só motivar vocês a compreenderem a importância, nesse momento que vocês estão acadêmico, de estarem olhando vocês não como alguém que vai ser chamado, vocacionado, ou pastor, ou missionário, você já o é agora. E agora você já precisa ser mentoreado, ou se você já tem uma jornada, enxerga alguém que precisa de você, talvez você possa estar mentoreando uma outra pessoa. A devoção, que é a última, é a devoção em Cristo Jesus, é esse pacto, né? Então, a devoção é uma decisão, é intencional, né? Então, nós fazemos isso intencionalmente, né? Nós trabalhamos intencionalmente. A palavra devoção vem dessa coisa, a minha vida eu dedico a isso. Então, hoje, parte do meu ministério, da minha vida, da vida da minha esposa e daqueles que a gente trabalha na mentoria, nós temos como intenção uma devoção em Cristo de realmente ajudar outros que precisam da gente, ajudar pessoas que realmente precisam de mentoria. E a devoção em Cristo é viver aquilo que Cristo viveu, e eu me comprometo, faço isso de uma forma intencional, é uma decisão minha em relação a isso. Quando eu ajudo o outro, ao próximo eu me ajudo, e a gente constrói o reino de Deus.